Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar o tema da live aqui. Tentar fixar esse comentário. E enquanto isso, o Instagram vai avisando para vocês que eu tô aqui ao vivo. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Imagem tá ok, som tá ok. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho aqui. Legal, muito bem. Bom, enquanto o Instagram vai avisando que eu tô por aqui, que as pessoas podem começar a me acompanhar por aqui, seja bem-vindo quem tá chegando, eu vou deixar esse recadinho para quem está assistindo essa live depois, essa live gravada no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque isso me ajuda muito. E aí eu consigo saber, conforme o canal for crescendo, que esse é um meio que você também me acompanha, de repente começar a gravar mais vídeos exclusivos e deixar no YouTube, tá bom? Então, seja bem-vinda quem tá chegando aí, Aline, Kai, Isabelle. Então, sejam muito bem-vindas, tá? João Paulo, oi João, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, que bom que vocês estão por aqui. A live de hoje é bem especial. E ela é especial porque, né, quem me acompanha aqui há um tempo sabe que toda quarta-feira às 20 horas, desde praticamente da primeira semana do ano, eu faço as lives por aqui. Independente de qualquer coisa, estou aqui, né? Tem live que eu já fiz no formato meio que de aula, ensinando algum conceito. Tem live que eu faço que é compartilhada, entrevistando algum profissional que vai ajudar vocês. E essa live especificamente eu vou falar sobre alguns conceitos, mas vai ser muito mais um puxão de orelha. Então senta que lá vem história. Na verdade é um convite para algumas reflexões e também esse puxão de orelha, tá? Então, pelo título aí que eu coloquei aqui no comentário, você já deve saber, né? Seu filho não veio ao mundo para atender às suas expectativas. Ele não é um troféu seu, tá? Bom, para que essa live seja bem interessante, vai ser bacana se você puder participar, colocar seus comentários. E mais ou menos por aqui tem um aviãozinho que você pode mandar essa live, ou enfim, marcar alguém que você acha que vai se beneficiar desse conhecimento também, tá? Assim você ajuda cada vez mais pessoas a terem conhecimento e contato e acesso a esse tipo de informação. Então, de repente, se é alguém que você acha que já teve algum tipo de dificuldade no relacionamento com o filho, enfim, pode vir também, marca a pessoa que, se ela não conseguir assistir agora, ela vai conseguir assistir depois. Essa live fica disponível por aqui até amanhã às 20 horas, aqui no Instagram ou depois no meu canal do YouTube. Fechou? Muito bem. Então, falando um pouquinho sobre esse puxão de orelha. Não sei se você chegou a ver, mas ontem à noite eu coloquei um post que abordava um pouco desse tema, né? E eu coloquei uma série de coisas que me veio à mente, até em função do que eu tenho vivido por aqui. Quando as pessoas me ouvem falando, né, nossa, é psicóloga, tem filho, dá a impressão que, nossa, eu sou a mãe perfeita. E, gente, eu não sou, não sou, né? Não é porque eu sou psicóloga que eu sou a mãe perfeita. Eu erro e erro muito. E eu tento aprender muito com os meus erros, tento entender muito o que aconteceu e tento me entender a partir do comportamento da minha filha. E foi isso que me inspirou a colocar o texto que eu coloquei ontem à noite. Se você não leu, depois você pode ler esse post. E o título do post eu coloquei uma frase que me marca muito, né? Me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Não só na situação que a gente está vivendo hoje, essa situação de confinamento, né? E no meu caso, eu moro num apartamento pequeno, uma criança cheia de energia aí de 4 anos, ela vai demandar muito mais. Não só minha filha, como eu imagino que muitas outras crianças por aí, né? E o quanto é difícil a gente, de fato, amar, se dedicar ou ter paciência e ser uma pessoa que vá regular emocionalmente uma criança quando falta em nós. É muito fácil a gente amar um filho quando ele obedece, quando ele faz tudo bonitinho, não deixa brinquedo espalhado, né? Mas é um desafio tanto amar uma criança que tá gritando, amar uma criança, amar e ser paciente e tudo mais, uma criança que tá exigindo atenção de uma forma que a gente não tá acostumado, ou não de uma forma que a gente gostaria, né?
mas eu vou abordar um pouquinho mais sobre esse post de ontem aí mais adiante, tá? O que eu quero trazer para vocês? Como uma linha do tempo, quando a gente fala de expectativa e realidade sobre filhos. O primeiro grande choque de expectativa e realidade vem logo quando você recebe a notícia da gestação. Hoje, dia 15 de abril, por sinal, tá fazendo 5 anos de que eu recebi a notícia de que eu estava grávida, né? De que eu vi lá os 2 palitinhos naquele teste, tá? Então, a partir do momento em que você viu aquele positivo, a sua vida já começa a mudar. E a questão de expectativa e realidade já começa a mudar. Independente se você queria ou não, se era planejado ou não, se era no momento certo ou não, tá? Mas ali já começa a mudar. A mulher começa a idealizar uma gestação. Então, se ela não tem enjoo nenhum, ela se sente até estranha porque todas as amigas tiveram enjoo, todas as amigas tiveram algum tipo de sintoma e ela não, ou ao contrário, né? Ela achava que ia ter uma gestação super tranquila e, no entanto, ela tem uma gestação que acaba até, às vezes, prejudicando a vida profissional porque ela precisa se afastar um pouco mais, ela precisa um pouco mais de atenção para essa gestação. Ou queria que a barriga tivesse de um jeito, a barriga tá de outro. É uma série de expectativas que são criadas ao longo da gestação que não necessariamente acontecem, tá? Então começa aí, né, essa diferença. Depois da gestação, assim que o bebê nasce, vem o choque do bebê ideal versus o bebê real. Isso é teoria, mas basicamente, durante a gestação e até mesmo antes de engravidar, a mulher idealiza um bebê. Ela fica se imaginando com aquele bebê, até quando ela está construindo o enxoval, o quartinho desse nenê. Ela fica se imaginando com esse nenê, mas dificilmente ela imagina ela e o bebê chorando por horas a fio. Dificilmente ela imagina as dificuldades que ela vai ter no processo de amamentação. Dificilmente essa mulher, quando está idealizando esse bebê, imagina que vai ser um ciclo sem fim de amamenta, troca, faz dormir, amamenta, troca e faz dormir, amamenta, troca e faz dormir, né? Que essa é a realidade, principalmente nos primeiros dias com o bebê. Então, novamente, um outro choque acontece para essa mulher, tá? Que mais? Fora os palpites, né? Que não só durante a gestação, mas depois que o bebê nasce também, vem uma série de palpites que essa mulher não necessariamente estava esperando ou não sabe lidar. Emocionalmente ela tá mais fragilizada e ela acaba tendo a sua autoconfiança colocada em xeque. Então ela estava muito certa de tudo que ela ia fazer, porque ela estudou, porque ela se informou, e de repente todos aqueles palpites acabam minando a sua autoconfiança, tá? Bom, caminhando um pouquinho mais, existem expectativas dessa mulher com relação à introdução alimentar, que ela acha que vai ser lindo, vai fazer aquele BLW, né, onde o bebezinho pega os alimentos e põe na boca, e o bebezinho tem super curiosidade, e a realidade muitas vezes pode ser diferente. Então é aquela bagunça, é o bebê que não quer comer, é o bebê que só quer pegar a colher e quer jogar comida longe, né? E essa mãe acaba se sentindo frustrada e uma péssima mãe porque ela não consegue alimentar o próprio filho. Tá? E existe aí um certo julgamento dela mesma, né? Uma culpa que ela se coloca, mas aquele bebezinho está começando a ter o contato com o alimento neste momento, né? É importante frisar aqui, quando a gente fala, num parênteses, quando a gente fala de introdução alimentar, que o principal alimento do bebê até 1 ano ainda é o leite, principalmente o leite materno, para que elas conseguiram amamentar. Então, não crie grandes expectativas sobre a introdução alimentar. A introdução alimentar nesses 6 primeiros meses, porque o bebezinho, né, o ideal é que ele comece a conhecer os alimentos a partir de 6 meses, até ele completar 1 ano, é um período em que ele vai entender culturalmente como é aquele momento em que a família se senta à mesa e leva algum alimento à boca. É isso, tá? Muito mais do que a questão nutricional ou saciedade ou que ele vai comer. Ele está conhecendo diferentes sabores. Conforme esse bebê vai crescendo, aí sim vai aumentando a expectativa com relação à saciedade e propriedades nutricionais de alimentos, ok? Então, só um parênteses aí pra gente não criar tantas expectativas com relação à introdução alimentar. Outras expectativas que vêm com relação ao desmame. Então, às vezes essa mulher, ela passa
principalmente no comecinho, nos primeiros dias, uma grande dificuldade para conseguir amamentar, dor no seio, bico rachado, enfim. Então ela acredita que na hora de desmamar vai ser tranquilo, e não é tão tranquilo assim, principalmente porque ela se depara com a necessidade de negar algo para o filho, e algo que ela pode dar, né? Algo que está no corpo dela, que ela sempre deu e que é um momento prazeroso. Eu até coloquei no Stories essa semana algo sobre isso, se tem dificuldade de falar não. Eu tô junto com uma consultora de amamentação facilitando um grupo de desmame e rolou muito isso, né? O quanto as mães têm essa dificuldade de falar não para esse bebê, tá? Mas esse é um outro parênteses. O que mais de expectativa com relação ao desfraude? Então as mães acham que simplesmente comprando um piniquinho lindo, maravilhoso, que toca musiquinha, lendo historinhas, né? Que vai ser muito fácil, que é só conversar com essa criança ou só aproveitar o verão e deixar essa criança sem a fraldinha que vai dar tudo certo. E não. Então, veja, desde quando o bebê ainda estava na barriga, o bebê ele tá o tempo todo provando para essa mãe que ela não tem o controle de nada, de absolutamente nada. E ninguém tem, né? O que a gente precisa entender é que tá tudo bem não ter o controle de nada. Tá tudo bem deixar essa criança ser quem ela é, ser ela mesma, sem criar grandes expectativas com relação ao desenvolvimento dessa criança. Eu sei o quanto é difícil, né? Que a gente cria, a gente imagina, a gente idealiza, mas o ideal é deixar essa criança ser e ter a história dela. Conforme essa criança vai crescendo, conforme essa criança vai se desenvolvendo, essa criança começa a brincar. E aí é nesse momento em que essa mãe começa a se deparar com esse tipo de dificuldade, de que aquela criança não necessariamente vai atender às expectativas dela. Muitas mães procuram, e até tem muitos aplicativos, livros, blogs, perfis de internet, e principalmente com essa questão de quarentena isso veio muito forte, atividades para ajudar no desenvolvimento do bebê, atividades para entreter esse nenê, tá? E isso vem assim aos montes, né? Na primeira semana da pandemia, em que a gente precisou ficar lá confinado, o que mais veio no grupo de mães e por aí vai são, olha aqui, ó, um monte de atividade para fazer com a criança. E na maioria das vezes são atividades guiadas, em que a mãe vai ter toda uma expectativa e montado na cabeça dela como que a criança precisa se comportar para aquela atividade acontecer. E ela vai propor aquela atividade, vai separar os materiais e de repente a criança não quer fazer aquilo ou não é nada daquilo, ou ela pega aquele brinquedo e faz outra coisa e a mãe fica frustrada, com meu filho não funcionou, né? Então o que eu quero dividir aqui didaticamente? Uma coisa são essas atividades guiadas, que funciona muito mais com crianças mais velhas, principalmente com crianças lá pelos 5, 6 anos. Elas gostam dessas atividades guiadas. Quanto mais velha a criança, melhor, tá? E o que tem de separado, e aqui é o mais importante, é o brincar livre. O brincar livre. A brincadeira é o território da criança, não é um território do adulto. Às vezes essa criança ela pode te convidar para participar desse território, mas é um território dela. E ela te convida a participar, não a conduzir. O adulto ele está acostumado a conduzir, ele cria um script na cabeça dele e ele acha que aquilo é que precisa acontecer. Mas no território do brincar livre da criança é o momento em que ela que manda, em que não tem regra, ou quem faz as regras são elas. Então eu te convido, você adulto que tem aí um filho, a apenas observar, entre como um convidado nesse território e trate esse território do brincar da criança com muito respeito, porque é o território dela, é o território dessa criança. Você vai apenas observar como as coisas acontecem. E se você não for convidado, se você for observar de longe, observe como essa criança brinca e interage com esses brinquedos. Na maioria das vezes, essa criança ela está elaborando alguma coisa que ela vivenciou ao longo do dia ou ao longo da semana, ou as brincadeiras repetitivas em que a criança está elaborando alguma coisa, alguma dificuldade dela. Ou de compreensão, ou algum momento que ela gostou muito, que ela gostaria que se repetisse, então aquela cena ela faz várias vezes naquela brincadeira, reprisa aquelas cenas várias vezes pela brincadeira. E para o adulto,
é muito cansativo isso. Quando a gente está de fora, isso pode parecer muito cansativo, mas você já brincou disso. Mas para a criança, não. Ela está elaborando muito do conteúdo interno dela ali na brincadeira. Para quem tem criança mais velha, lá de até uns 3, 4 aninhos, né? Criança mais velha, mas criança de uns 3, 4 aninhos, pode observar, às vezes, menina, por exemplo, ou menino também, depende, mas colocando as bonecas e às vezes brigando com as bonecas, ou colocando boneca de castigo, né? E algumas mães falam, mas nossa, eu não coloco de castigo, e vai observar, a escola coloca, sabe? Então, é importante que você se coloque como um observador e de uma forma muito respeitosa mesmo, com relação ao brincar dessa criança. Não queira controlar a brincadeira, não queira fazer com que a brincadeira aconteça do seu jeito. Não existe certo e errado para brincadeira, não existe de menino e de menina, ou um jogo, ou um Lego, por exemplo. Não existe só aquela forma de brincar, só aquela forma de fazer. A criança vai usar a criatividade dela para fazer várias outras formas. Não limite isso, ou não diga que, por exemplo, aquele carrinho só dá para brincar daquela forma. A criança que vai inventar a forma como ela acha que tem que brincar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão comentando aqui. Nath falando que foi isso, acho que foi a hora que eu comentei da alimentação, né? Tão confortante ouvir isso. Deixá-los ser quem eles são. É um desafio e tanto, né? Deixar ser quem essa criança é. Porque essa criança é um ser completamente diferente de você. E você tá nessa vida como um espectador, uma grande espectadora da vida dessa criança, né? Ela vai tornar a vidinha dela e começar a conhecer o mundo, e você tá lá para apresentar esse mundo e deixar ela ser quem ela é, sem grandes interferências. Se segura aí, né? Outro ponto. Às vezes a gente tem algumas expectativas com relação a essa criança, e isso às vezes já começa desde cedo e sem muita maldade, sabe? A criança que tá chutando muito, vai ser jogador de futebol, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser médico como o pai, vai ser advogado como a mãe. E por que a criança não pode ser, sei lá, um artista como ela quer? Por que essa criança não pode, não sei, ser um viajante pelo mundo como ela quer, sabe? Permita essa criança ser quem ela é, ter a individualidade dela, sem que essa criança tenha a responsabilidade de atender os seus desejos ou de se sentir na obrigação de que você se realize a partir dela, né? E eu trago isso até uma experiência pessoal. Eu, desde pequena, sempre gostei muito de dança. Sempre fiz balé, jazz, sapateado, enfim. Quando minha filha começou na escolinha, depois de um tempo eu descobri que ia ter balé. E eu criei uma expectativa, e com medo também, não queria, segurei para colocar ela no balé, com medo de... eu queria tentar separar se aquilo era um desejo meu ou se era uma vontade realmente dela. Depois de um tempo a gente observou, eu e o pessoal que trabalha na escola observou que sim, era uma vontade dela, ela fez aula experimental, gostou porque ela quis, ela ficava vendo e não participava, e por aí vai. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sempre gostei de palco, né? Não tenho o menor problema em fazer live, me dei treinamento, adoro dançar, não tenho o menor problema com isso. A minha filha é tímida. Então, se ela percebe que tem alguém olhando para ela enquanto ela tá dançando, por exemplo, para ela acabou, ela fica super tímida. E aí é que eu me mostrava mais ainda mesmo, né? Principalmente quando criança. Então, eu percebi que eu gerava uma expectativa muito grande, querendo que ela fosse como eu, querendo que ela dançasse no palco, querendo que ela curtisse aquele momento assim como eu. Mas ela não é assim. Ela é um ser diferente de mim. E eu preciso respeitar esse momento dela, né? Nath falando, o frustrante de planejar as coisas e eles fazem as coisas diferentes. Sim, né? Teve alguma atividade que eu fiz por aqui que eu fiquei também um tempão fazendo, e ela brincou e falou, tá bom, mamãe. Enfim, eu levei mais tempo montando a atividade, idealizando, e eu lembro que foi de um dia pro outro, logo no comecinho do confinamento, né? Eu passei de um dia pro outro bolando umas 3 ou 4 atividades. E eu fiz essas 3 ou 4 atividades com ela em 2 horas. Que eu achei que fosse durar o dia inteiro, que ela fosse adorar, fosse brincar muito. Não, ela brincava um pouquinho e, tá bom.
Ah, tá bom. E ok, passou o dia e ela não quis mais fazer aquilo, sabe? Porque é o território dela. Então, o território da criança é ela quem manda. Você é simplesmente um espectador, uma convidada. Bom, e aí, quando eu estava falando, né, que a gente idealiza o filho, ou às vezes quer se realizar através do filho, ou muitas pessoas querem dar para o filho aquilo que não teve, né? Ah, eu quero dar a melhor educação, eu quero dar os melhores brinquedos. E aí eu te convido a uma reflexão. Por que você não ensina para o seu filho tudo aquilo que não te ensinaram, né? É muito mais o ser do que o ter, é muito mais os ensinamentos, ou você ser aquele adulto que você queria ter por perto quando você era criança, tá? Que mais? Muitas mães acabam, depois de um tempo, trazendo um certo estranhamento desse filho, dessa criança que não é como ela imaginava. Né? E ter um filho é lidar com a falta de controle com relação a tudo, e lidar com um ser que é diferente de você e estranho a você, por mais que você tenha feito esse ser, por mais que você tenha gerado esse ser é um ser individual, separado de você. Esse estranhamento, ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer, é natural que aconteça. Deixa ele ser quem ele é. Inclusive nas escolhas que ele faz, ou na escolha de se vestir, ou no que comer, ou se gosta ou não gosta de comer, né? Às vezes tem muitas mães que evitam dar um alimento porque ela mesma não gosta, mas a criança gosta, tá? São escolhas assim no pequeno dia a dia que vão marcando isso. Que mais? Sim, quando o filho se comporta de um jeito, gente, isso é clássico, né? Em casa é de um jeito, na frente das pessoas é de outra. Aí você faz aquela propaganda da criança que ela já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo, chega na frente dos outros, a criança não faz nada e a mãe fica com aquela vergonha, né? Aquele carão, Então aceita que você não tem o controle, que aquela criança é um ser diferente de você. Tá? E que vai agir de uma forma diferente, né? Então evite expor essa criança nesse sentido. Se ela quiser, ela vai demonstrar as habilidades dela. Se ela se sentir à vontade, ela vai demonstrar essas habilidades. Se não, não, tá bom? Simples assim. Bom, o que mais? Conforme o tempo vai passando, então vem a adolescência. A maioria das mães que me acompanham por aqui tem filhos pequenos, né? Na idade pré-escolar, no máximo, tá? Mas basta a gente lembrar da gente também, né? Ou se a gente pensar numa característica geral de adolescente. Então, o adolescente e a criança até, ela convive com aquela família, para ela aquela família é o mundo, é o universo. Conforme ela vai entrando na idade escolar, ela vai percebendo que existem outros universos. E a criança traz isso para casa, falando, na casa da fulana é assim, na casa do ciclano é assado, né? E aí ela vai percebendo que existem outras formas também, outros grupos também. E que não necessariamente existe um certo e errado, mas ela começa a comparar. Quando essa criança vira um adolescente, há uma necessidade de diferenciação e de firmar a sua identidade. Toda aquela identidade que antes ela era aquela criancinha da mamãe, na adolescência, esse indivíduo faz questão de firmar que não necessariamente ela pertence àquela família, mas que ela pertence a outros grupos. A necessidade de pertencimento ainda existe, mas existe muito forte uma necessidade de diferenciação, de mostrar que ela não é só aquela família, mas que ela também pertence a outros grupos. E nesse momento existem muitos conflitos que a gente chama de conflitos de geração. Os pais começam a estranhar demais esse filho que virou adolescente, né? E começam a não reconhecer mais esse filho por conta das escolhas que esse filho tem feito justamente para firmar a sua diferenciação, firmar a sua individualidade. Por isso que esse estranhamento acontece. E conforme vai ficando na vida adulta, a relação vai mudando também, né? Muitas mães relatam, e aí mães eu já digo a nossa geração com a geração da nossa mãe, tá? Não reconheceu o filho, enfim, admirada com a pessoa com que se tornou, né? Muitas mães relatam esse estranhamento, assim, e a relação acaba se distanciando um pouco até pela própria vida, né, que a pessoa casa ou sai de perto da mãe e essa pessoa acaba virando visita, e essa relação de visita, apesar de ser uma visita que tem uma intimidade, tem um certo estranhamento aí, né, porque é uma relação de adulto com adulto, tá?
Aline falando, meu adolescente está nessa fase de comparação. Pois é, né? Então, na fase de firmar que é um ser diferente. E aí, quando eu falo na vida adulta, que aí é o que nós estamos vivenciando com os nossos pais, vem uma carga muito forte, principalmente depois que a gente se torna mãe, de entender o que se passou lá atrás, né? Ou de como foi essa infância, como essa mãe criou você, ou as escolhas que essa mãe fez com relação a você. Tem muitas discussões que às vezes acontecem entre mãe e filha, por exemplo, do tipo, você não me conhece mais, ou você não sabe quem eu sou, né? E esses conflitos às vezes vêm forte e acaba magoando essa mãe que tanto fez para amar essa pessoa, né? Mas esses conflitos acontecem, esse estranhamento acontece, e é natural que aconteça. E essa mulher jovem que tem essa criança agora, esse bebezinho, essa criança pequena, começa então a querer fazer algumas escolhas diferentes com relação à criação dessa criança e por vezes pode entrar em conflito com relação à criação que ela teve. Então, se essa mãe hoje, né, se você hoje escolheu, por exemplo, não bater nessa criança, e bater era aceitável se você eventualmente apanhou na infância, esse tipo de conflito acaba aparecendo na relação sua com a sua mãe, sua com o seu pai, né? E é preciso então muito autoconhecimento e firmeza para defender aquilo que você realmente quer, aquilo que você busca agora na vida adulta, não tendo necessariamente que atender às expectativas dos seus pais. Né? Nunca teve, mas na vida adulta muito mais. E hoje a gente ainda vê mulheres que têm os seus bebezinhos que se sentem julgadas pelas próprias mães, ou que se sentem um pouco de mãos atadas com relação a esse relacionamento que teve com a própria mãe lá atrás, tá? O que mais que eu quero trazer aqui para vocês? Filho não é troféu, ele não tá aqui para ser mostrado, para ser evidenciado, ele é um ser individual, independente de você. É preciso muito cuidado com isso. Da mesma forma que filho não é troféu, neto também não, sobrinho também não, né? Seja você quem você quer ser, não coloque essa expectativa em cima da criança. E falando um pouquinho mais sobre o post que eu comentei, né? Até pra gente já encaminhando aí pro final. Nia tá solicitando uma participação ao vivo, é isso mesmo, Nia? Você quer entrar ao vivo aqui para bater um papo comigo ou apertou errado? Acho que ela chegou agora e apertou errado, né? Depois só coloca aqui pra mim, tá? Então é muito fácil amar essa criança que por muitas vezes se esforça para nos agradar. E esse é um ponto interessante que eu quero trazer, principalmente para você que tem mais de um filho. Eu já falei aqui algumas vezes nessa relação de mãe que tem duas crianças, de que você não precisa se culpar de não ser a mesma mãe para os dois ou de amar diferente, porque são duas pessoas diferentes, os vínculos são diferentes e tá tudo bem, né, ter esse vínculo diferente com os dois filhos. Qual que é o ponto de atenção aqui? Se esse vínculo ou essa facilidade de relacionamento não acontece de uma forma legal, né? Tudo bem. Não acontece de uma forma mais fácil com aquele filho que sempre agrada você, ou que atende às suas expectativas, ou que sorri bastante, ou que te abraça, que diz que te ama, ou que mesmo quando você repreende, essa criança vai para te abraçar, ou vai buscar conforto em você, sendo que você que acabou de repreender essa criança. Então, é muito mais fácil ter esse vínculo com essa criança do que ter um vínculo mais forte com uma criança que desafia, com uma criança que grita, com uma criança que precisa de mais ajuda para regular as suas emoções. Por que é um caminho perigoso esse de se vincular bastante, né, a essa criança mais obediente ou essa criança que agrada mais a mãe do que esse filho que precisa mais de ajuda para regular suas emoções? Porque essa criança aqui que faz de tudo para agradar,
O quanto será que ela não está afastada da própria natureza dela? O quanto será que essa criança não está negando quem ela realmente é em busca de um amor, para se sentir aceita? E o quanto ela não está aprendendo que a vida é isso, que ela precisa abafar as próprias necessidades para agradar o outro, para conseguir ter a atenção e só assim se sentir amada, só assim se sentir querida. O quanto essa criança não está sendo dependente, insegura, e para conseguir ter esse amor e essa aceitação, ela faz de tudo para agradar essa mãe. Ao contrário dessa criança que tem comportamentos mais desafiadores, essa criança ela tá trazendo quem ela é de fato. Ela não está interessada em agradar essa mãe, ela sabe exatamente quem ela é e ela está afirmando aquilo, que ela está com dificuldade de regular suas emoções. Hoje eu li um texto que me chamou muita atenção e que fez muito sentido para essa criança que precisa mais de ajuda. Nos comportamentos que a gente chama de birra, né? Quando a criança tem aqueles acessos de raiva ou dificuldade de se controlar, dificuldade de controlar suas emoções, tá gritando, tá chorando, tá jogando brinquedo, tá correndo pela casa, tá se debatendo, enfim, pensa que essa criança tá com uma batata quente na mão. Ela tá com uma batata quente na mão. Qual é o seu papel? Gritar e brigar com ela porque ela tá com essa batata quente e ela não sabe o que fazer? Ou é ajudar essa criança a soltar essa batata de tal forma que ela não vá se machucar mais, né? O seu papel é ir lá e colocar mais uma batata na mão dela, né? Ou com o seu descontrole emocional, você querendo gritar mais alto que ela para provar quem manda, o que você tá mostrando é que você também não consegue se controlar, que você também não consegue ajudar essa criança. Tá? E essa criança que está descontrolada, ela precisa de ajuda. E ela vai ter essa ajuda por meio do espelhamento. Ou seja, ela vai espelhar o comportamento dela no seu. Se ela tá gritando e você também tá gritando, esse caos vai se instalar de um jeito muito mais demorado e vai demorar para os dois se acalmarem. Agora, se essa criança tá gritando, tá demandando, tá chorando, tá esperneando, e ela encontra um adulto calmo, tranquilo, sereno, que vai ajudá-la a regular suas emoções, seja por meio de respiração, seja por meio de um olhar tranquilo, seja por meio de um abraço, ou olhando nos olhos dessa criança, na mesma direção que essa criança, na mesma altura que ela, ajudando ela a, por espelhamento, se acalmar. Para depois entender o que aconteceu, para depois vir a correção, para depois vir a conversa sobre o que aconteceu. Eu não estou dizendo que esse comportamento é fácil, mas eu te garanto que vai tirar essa criança da crise muito mais rápido do que entrar na mesma vibração e na mesma sintonia. Ninguém consegue acalmar outra pessoa numa vibração igual a essa pessoa, né? Numa sintonia ou numa energia também de grito e de raiva. Essa criança vai se manter nessa sintonia. Quando você vem com uma energia e com uma sintonia de calma e de tranquilidade, é mais fácil que essa criança, então, por espelhamento, se acalme. Tô dizendo que é fácil vir com essa calma e com essa tranquilidade para essa criança que está agitada? Não. Mas o adulto da relação é você. É você que precisa controlar as suas próprias emoções para ser espelho para essa criança, para ajudar essa criança, então, a se sentir melhor, a se acalmar e então entender o que se passou com ela, para que das próximas vezes em que ela se descontrolar emocionalmente, ela já vai ter um repertório, ela já vai saber como que ela pode agir. E esses acessos de raiva, eles vão acontecer de uma forma cada vez menos frequentes e serão cada vez mais curtos, porque aos poucos ela já vai aprender como que ela deve agir. Tá? Mas cabe a você, adulto da relação, mostrar isso para ela, sem de fato gritar ou entrar na mesma vibração dela. Faz sentido? A Aline falando, né? Nossa, bela explicação, exatamente isso. É isso, tá? Então, por isso que E quem tá de fora, muitas vezes até de outras gerações, vão te julgar. Do tipo, essa criança tá esperneando, tá gritando, e você não vai fazer nada, você não vai bater nela, senta a mão nela, precisa esquentar a bunda. Já ouviu isso? Não. E essa pessoa que tá de fora e tá aí, né, colocando o que você deveria fazer, ela vai te observar com calma, com serenidade, acolhendo essa criança. Pode ter certeza que o julgamento vai ser muito grande, muito grande. Mas sabe do quê? Essa pessoa que tá te julgando,
ela vai ver o quanto vai funcionar e ela vai ficar admirada. Ela pode te chamar de mole, ela pode achar que você, né, tá passando a mão nessa criança, mas criar essa criança é responsabilidade sua, não dela. Né? Educar essa criança emocionalmente é uma responsabilidade sua, não dessa pessoa que está te criticando. Por mais que essa pessoa que está te criticando seja sua mãe e ela tenha feito diferente, porque nesse momento que você escolheu fazer diferente com seu filho, é quase como um convite para ela olhar para a criação que ela te deu. E isso nem sempre é fácil, porque ela também talvez não tenha recebido uma criação respeitosa lá atrás, né? É um aprendizado e tanto. E você tem a responsabilidade de quebrar com ciclos de gerações e gerações. Gerações que apanhavam, gerações que batiam, gerações que gritavam. Você hoje tem mais recursos, tem mais ferramentas para lidar de uma forma muito mais respeitosa com essa criança que exige mais que você a ajude a regular suas próprias emoções. E fique atento a essas crianças que te agradam o tempo todo, que sempre estão tentando te ver feliz ou te ver com um sorriso, porque ela está negando quem ela realmente é. Ela às vezes está indo contra a própria natureza ou ela está mendigando um amor. E é dessa forma que ela vai levar esse modelo de relacionamento para a vida adulta dela, que é tentar agradar o outro para se sentir aceita. Porque esse amor próprio é quase inexistente. Tá? Essa criança ela precisa saber que ela é amada apesar de ou além de. Ela precisa saber que ela é amada independente da forma como ela se comporta. E eu te convido a dizer o quanto você ama essa criança neste momento em que ela está demonstrando esse comportamento desafiador de raiva. Mostra para ela, meu filho, eu te amo. Você é muito importante para a mamãe. Eu amo você. Tá? Eu posso não ter gostado da forma como você se comportou, porque jogar aquele brinquedo não foi bacana, não foi legal. Isso não muda o meu amor por você, mas eu não gostei do que você fez. Repare nos olhinhos dessa criança ao dizer isso, porque para a criança, se você briga com ela, você está negando ela, não o comportamento dela. Para a criança não tem separação entre o que ela faz e quem ela é. Se você não mostra para ela que existe essa separação de quem ela o que ela faz, o comportamento dela indifere, não vai abalar o seu amor por ela, se você não fala isso para ela, ela não sabe, tá? Pra gente pode parecer muito óbvio, mas para essa criança não. Gente, tô dizendo que é a forma mais fácil, que é muito tranquilo? Não, não estou dizendo isso. Tem dias que a gente não tá com paciência, tem dias que a gente tá com vontade de gritar, de chorar e de se jogar no chão, às vezes junto com a criança, do lado da criança, ou gritar mais alto, porque a gente também tá precisando gritar, principalmente numa situação de confinamento. Já vai fazer um mês, né, em que estamos todos nessa situação sem o menor controle e sem respostas. Mas eu quero te fazer um convite. Ao invés de ficar imaginando como vai ser quando tudo isso acabar, aceita que a realidade agora é outra e lide com o que você tem hoje, com o que você tem agora. A realidade é essa agora. Lá na frente, quando mudar, a gente vai lidar com o que aparecer. Enquanto não mudou, a realidade é essa. Então, o que eu posso fazer com essa realidade que eu tenho? Né? O melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. Esse é o meu convite para você. Fica muito mais fácil quando você consegue se conhecer, quando você sabe o seu limite, as suas emoções e principalmente as suas necessidades. Essa criança não está aqui para atender às suas necessidades. Ela não está aqui para te fazer feliz. Ela não está aqui para te fazer realizada. Ela está aqui para ser ela, para ter a história dela e a individualidade dela. Então cabe a você atender às suas próprias necessidades. Cabe a você ir atrás do que te faz feliz, sem colocar nessa criança essa responsabilidade tão pesada. Essa não é uma responsabilidade da criança, essa é uma responsabilidade sua. Você que tem que ir atrás das suas necessidades. Se você está cansada, você precisa descansar. Não gritar para a criança o quanto você está cansada. Se você está se sentindo sobrecarregada, aprenda a descansar e pedir ajuda. E compartilhar e ter uma conversa franca com o seu companheiro, com a sua companheira, e não a gritar para a criança o quanto você está cansada e exausta, tá? Ou ensiná-la a participar das tarefas de casa, mas tudo isso cabe a você. E para que isso aconteça, é fundamental que você tenha autoconhecimento, que você se conheça. E é fundamental que você tenha autocuidado. Eu brinco que o autocuidado é a chave para que você tenha mais paciência, mais serenidade, mais controle emocional para conseguir lidar com as demandas dessa criança. Legal? E com as suas também. Muito bem. Bom,
Estou encaminhando aqui para o final. Se você estava aqui comigo desde o começo, conta para mim o que você achou, tá? Ou algum comentário que você tenha, que você gostaria de compartilhar aqui. Eu acho que hoje eu consegui dar um belo de um recado, que eu sempre tô tentando colocar picadinhos aqui nos posts, mas não traz essa veracidade que o vídeo traz, né, que o ao vivo traz, de demonstrar isso que eu penso, e é isso que eu faço nos meus atendimentos com as minhas pacientes, com quem passa em atendimento comigo, ou até com quem participa dos desafios, enfim, com as formas que eu tenho de ajudar de uma forma muito mais próxima, né? Então, nos meus atendimentos, o que eu reforço muito é isso. Se conheça, se cuide, para que você, então, consiga ser espelho e regulador emocional dos seus filhos, tá bom? Aline, que live demais, muito aprendizado, que bom. Que bom, fico feliz que tenha ajudado. Manda aqui no aviãozinho para quem você quer, ou depois você marca, né? Essa live ela vai ficar aqui gravada por 24 horas e depois vai estar também lá no YouTube. Se inscreve lá, curte, que você me ajuda muito quando faz isso, tá bom? Nath, muito bom, me deixou mais tranquila em relação ao meu filho quando ele brinca e em deixá-lo ser quem ele quer ser. Isso, Nath. Tá? Se livra dessa culpa, dessa angústia ou dessa necessidade de sufocar essa criança com tanta demanda, né, ou com tanto jeito ideal de ser. Quem falou que é certo e errado? Quem que inventou o certo e errado? Deixa as pessoas ser quem elas tiverem que ser, né, e cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É uma das frases que eu mais gosto, tá? Não crie grandes expectativas, crie expectativas sobre você, sobre o seu comportamento, e você é que é responsável por ele, não sobre o seu filho. Seu filho é um ser independente de você. Legal? Muito bem! Aline, obrigada por esse momento. Que bom, Aline, agradeço também por você estar aqui comigo. Nath, obrigada por todo o conteúdo, muita sabedoria, arrasou. Sua linda, sou suspeita de falar de você. Exato, ele é ele, a criança é a criança, né? Então deixa a criança ser quem ela é, quem ela tiver que ser, e você é uma convidada para assistir o espetáculo que é o crescimento e desenvolvimento desse ser lindo que você fez, mas que não te pertence. Tá bom? Tudo bem. Beijo pra vocês e até a próxima live na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.